O poema de Natal aqui do Vinícius de Moraes, ele foi publicado no livro Poemas, Sonetos e Baladas, de 1946, e esse livro aqui é considerado o ponto alto da obra do Vinícius. E quem já estudou Vinícius sabe que ele foi um poeta da chamada segunda fase do modernismo, aquela fase que se dá, claro, né, depois daquela geração toda ligada à Semana de Arte Moderna, a geração do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, aquela geração primeira mais experimental. O Vinícius é de uma segunda fase. E quem estuda o Vinícius sabe que ele tem uma primeira fase extremamente cristã, muito mais mística, transcendental, um vocabulário muito bem trabalhado. Só que depois o Vinícius ele vai entrar numa segunda fase e que é bem diferente da primeira, em que ele vai começar a se aproximar do que do mundo material, não aquele mundo transcendental olhar para cima, mas olhar para baixo, certo? Só que nesse livro aqui, se a gente for olhar o poema Sonetos e Baladas, de onde é que foi tirado o poema de Natal, não tem como rotular o Vinícius em primeira, segunda fase, por quê? Porque em vários poemas ele vai começar a fundir essa questão toda de um misticismo, que basicamente vem dessa primeira fase, com o materialismo dessa segunda fase, tá? Quanto ao poema aqui, o poema de Natal, lembrar sempre Natal. Natal, o que querer? Ele é um festival religioso cristão, tanto que nós escrevemos com inicial maiúscula. E claro que Natal lembra a reunião familiar, lembra a troca de presentes, comércio? Lembra, mas lembra principalmente no mundo cristão, a questão do quê? Ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, uma reflexão sobre vida e sobre morte. Então, uma reflexão sobre perdas, sobre memória, sobre aqueles entes queridos, aqueles familiares que acabaram nos deixando, certo? Bom, lembrar também, né, que o Vinícius ele é um dos 5 maiores sonetistas em língua portuguesa. E esse poema aqui, o soneto, o poema de Natal, né? No livro, o poemas, sonetos e baladas, o Vinícius de Moraes tinha publicado o soneto de separação, o soneto de fidelidade, só que lembrar, o poema de Natal não é um soneto, certo? Não é um soneto. Eu vou ler aqui o poema e depois eu analiso, certo? Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre 2 túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai, mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte, de repente nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos imensamente. Bom, então vamos lá. Como é que o poeta começa? Para isso fomos feitos. O eu lírico vai anunciar. E como é um poema de Natal, ele vai falar sobre o quê? Perdas, mortes. Então, para que fomos feitos? Para lembrar e ser lembrados. Ou seja, como é um poema de Natal, lembrar que é uma data que a saudade está mais exacerbada, bate aquela tristeza, muitas vezes, da gente não poder dividir esse momento, né, com quem já partiu, porque dependendo da casa, do lar de vocês aí, de quem estiver me ouvindo, Natal como tradição, como reunião familiar, se eu sempre tenho ali em casa os meus pais, os meus avós, a família toda, os meus tios, vá que em algum ano tem uma perda, meu avô que já não está mais, minha avó que já não está mais. Ou seja, Natal é um momento, dentro daquela questão de ressurreição de Cristo, para lembrar também das pessoas que se foram. Porque qual é a ideia? Para lembrar e ser lembrados, porque quando nós morrermos, fatalmente seremos lembrados também, né? Por isso o poema diz, somos feitos para lembrar e ser lembrados, para também chorar e fazer chorar, ou seja, para nos emocionar, por exemplo, né, com a saudade de quem nos deixou, e quem nos deixou também faz os presentes ali se emocionarem e tudo mais, né? Para enterrar os nossos mortos. E aqui a questão da passagem do tempo, dentro daquela ideia, né, de que não há saída,
ou seja, todos nós morreremos. Bom, agora o poema ele trabalha um pouco aquela questão dos braços, mãos, dedos e as funções segundo o eu lírico. Por isso, temos braços longos para os adeuses, mãos para acolher o que foi dado e dedos para cavar a terra. Ou seja, colher no sentido aqui de cavar, enterrar, né? Ou seja, os membros aqui com essas utilidades mais ligadas à questão humana. O que o eu lírico anuncia? Assim será futuro a nossa vida. De que forma? Ó, uma tarde sempre a esquecer, ou seja, nem tudo bom, coisas ruins, uma tarde, um momento ruim, um dia ruim para esquecer. Uma estrela a se apagar na treva, novamente aqui uma metáfora que pode ser encaixada na questão da morte, enfim, a morte de algum parente, um caminho entre dois túmulos, ou seja, a questão do enterro. Lembrar, né, vida e morte sempre foram reflexões muito clássicas da poesia universal e que tem tudo a ver num poema de Natal, certo? Por isso precisamos velar, ou seja, cuidar, falar baixo, pisar leve, tendo aquela ideia, ter empatia, saber lidar com os seres humanos, ver a noite dormir em silêncio. Muito bem, um respeito pela morte também, né? Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, ou seja, uma canção, uma música no berço que pode lembrar nascimento aqui, um verso talvez de amor, e aí que a poesia ligada, né? Mas a poesia tem vários temas, mas o que ele pensa aqui talvez de amor, que tenha como tema o amor, uma prece, uma oração por quem se vai, quem nos deixou, faleceu, e aqui é legal porque ele cita bem o poder das palavras, né? Canção, poesia, prece, cada qual de certo modo com a sua função ali, mas que essa hora não esqueça, ou seja, uma hora para ser lembrada, e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Ou seja, se a gente pensar até numa pessoa que faleceu, que se foi, é por ela que nós temos que ter alguns momentos mais delicados, mais graves, mais sérios, simples, profundos, mas que vêm do coração, certo? Venha do sentimento. E como é que ele finaliza? Para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, ou seja, dentro daquela ideia religiosa cristã aqui, poema de Natal, o milagre da ressurreição, da vida eterna, dentro daquela ideia de que a gente vive um mundo aqui ainda de aparências muito superficial, mas que pós a morte viveremos um mundo, enfim, em sua plenitude, a questão da vida eterna. A gente está falando de Natal, ressurreição de Cristo, a gente está falando de ressurreição ali, né? Ou seja, para isso somos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, e de novo a poesia, as letras, sempre presentes na nossa vida, que por tabela tem a literatura, preces, orações, enfim, tudo que vai para o papel também pode ter a ideia de fazer reflexão, essas letras, as palavras, exercerem reflexão em quem lê, para ver a face da morte, ou seja, de certo modo, ter essa consciência da nossa duração aqui na Terra, dentro daquela questão de que todos nós iremos morrer. De repente, nunca mais esperaremos, dentro daquela ideia, né, de que, de repente, não esperaremos, pode ser que essas questões metafísicas sejam solucionadas uma vez, né? Hoje, a noite é jovem, ou seja, à noite também os ciclos se renovam, ela já renasceu, é jovem. E cuidem bem a frase final, da morte apenas nascemos imensamente. E aí finaliza dentro da ideia de ressurreição, da morte nascemos, ou seja, se morremos é para ressurgir. Então Natal aqui, o poema de Natal como algo de ressurreição, como aceitação da morte, passagem do tempo, reunião familiar, poder de palavras e tudo mais.